Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras e dessa vez a nossa parada vai ser no município de Rio Verde, no estado de Goiás, para verificar o desenvolvimento da segunda safra de milho. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o José Roberto Bruselli, ele que é diretor do Sindicato Rural de Rio Verde, já está aqui conosco por telefone, então seja muito bem-vindo, José Roberto, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme, bom dia, amigos aí do Notícias Agrícolas. José, como é que foi o desenvolvimento da safra de milho aí na região de Rio Verde, agora já na reta final, prestes a começar os trabalhos de colheita por aí? Guilherme, nós fizemos, na realidade, porque a safrinha de milho, ela depende da safra de soja. Como lá atrás, na safra de soja, as chuvas não vieram no começo de outubro, nós atrasamos o plantio da soja. Como se atrasou o plantio da soja, atrasou a colheita da soja. Atrasou a colheita da soja, atrasou o plantio do milho. Então, o milho também foi plantado meio fora de janela, o primeirzão. Mas, tivemos alguns casos que a gente plantou a soja no final de setembro. É o meu caso, eu estou pondo a colhedeira hoje, ainda não vi a colhedeira colhendo. Mas o pessoal está lá, vai começar a colher hoje. Mas a colheita geral aqui tem uns gatos pingados começando a colheita, sabe? Esses que tiveram uma chuva aqui e ali e plantaram, às vezes, no final de setembro. Agora, a colheita mesmo aqui deve começar a ser colhida a partir de 1º de julho, já que aqui também os armazéns nossos da região, eles não recebem milho acima de 18 graus de umidade. E para secar, então você tem que deixar lá no sol secando. E para secar com sol demora um pouquinho. Ainda não está nesses 18 de umidade. Acho que isso vai acontecer a partir do dia 1º de julho. E aí, José, depois desse plantio um pouco mais tardio, saindo um pouco dessa melhor janela, como é que foi o desenvolvimento dessas áreas? O regime de chuvas ajudou o desenvolvimento desse milho mesmo fora da melhor janela? Ele não é um ano como foi o ano anterior, né? Eu falo que em 2019 nós fizemos uma colheita cheia. Isso acontece a cada 10 anos. A cada 10 anos acontece um. Então, não nos iludimos que vamos colher igual o ano passado. Devemos ter aí uma quebra entre 15% a 20% de produtividade comparando com a safra do ano passado. O milho foi plantado e ele veio até bem se fosse o milho plantado na janela ideal. Aí aqueles milhos que foram plantados a partir de 1º de março, e foram muitos na região, esse milho, ele pegou alguns veranicos no final, agora no enchimento de grão. Então, no mês de abril, final de abril foi seco, começo de maio foi seco. A partir do mês de maio, deu algumas chuvas boas e esse milho deu uma meia que recuperada, mas houve sim perca de produtividade nesses milhos que foram plantados fora da janela ideal para milho safrinha aqui na região sudoeste de Goiás. Só para a gente ter uma ideia de comparação, como é que ficou essa média de produtividade da safra passada, que foi uma safra cheia aí na região? O ano passado fez em torno de 120 sacos por hectare de média. Esse ano pretendemos fazer 100 sacos de média por hectare em todo o estado. O estado deve colher em torno de 10 milhões, um pouquinho mais de 10 milhões de toneladas de grão. Houve também um incremento nas áreas plantadas, em torno de 10% a 13%, aumentou o plantio do milho na região, já que houve algumas áreas plantadas de abertura de área de soja, né? Então, nós estamos com uma previsão de colher mais de 10 milhões de toneladas de grão aqui no estado de Goiás. Comercialização também
é um ano diferenciado na comercialização. Os produtores goianos também já comercializaram acima de 50% a sua safra. Então, de todo o milho que está para colher, mais de 50% já foram comercializados. E como é que foram esses preços para essas vendas? O produtor de milho aí do estado deve ter uma boa rentabilidade com esses preços já alcançados? Isso nós estamos num país onde se varia muito o câmbio, na realidade o câmbio que nós temos, porque todos os nossos insumos estão atrelados ao dólar. Isso depende de quando o produtor comprou os seus insumos. Se ele comprou os seus insumos com dólar já alto, ele não vai ter uma grande lucratividade. Ele não vai ter lucro para pôr no bolso. Agora, se ele comprou com o dólar baixo, ele já tem mais lucro. Mas o milho aqui em Goiás, ele foi vendido de R$30 a R$37 o saco de 60 quilos. E aí, seu José, como é que está essa perspectiva para essa parte final de vendas? O produtor deve ir vendendo conforme a colheita, esperar um pouquinho mais? Como é que o senhor enxerga esse planejamento para essa venda restante da safra 2020? Eu acho que o produtor perdeu o time de venda nesse momento. Então, não aconselharia o produtor. Se o produtor fez já o seu caixa para passar a colheita aí sem vender, eu acharia interessante, porque pela experiência de agricultor, eu vejo o achatamento dos preços nos próximos dias, já que se inicia a colheita. Então, eu penso que durante a colheita vai haver um achatamento de preço e esses preços não vão ser bons. Não seria favorável à venda aos produtores rurais. Mas, se o produtor perder o time de venda e ele só tem o milho para fazer caixa, dizem que cavalo bom é aquele que acerta o boi na hora certa, né? Então, se ele tem só esse caixa aí, também não aconselho o produtor guardar milho e ficar pagando juros. José, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor esse cenário da segunda safra de milho aí na região de Rio Verde. Se o senhor quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade. Quero dizer aos produtores rurais aqui, em nome do Sindicato Rural, da Federação da Agricultura, do Senar, que nós estamos passando por um momento difícil, que é esse momento aí dessa pandemia, mas que realmente o agro não pode parar. Vamos começar a colheita, vamos agir com cuidado, vamos manter o distanciamento, é muito importante. Vamos usar as máscaras, mesmo lá na lavoura, onde a gente está fazendo a carga lá, tem mais pessoas ao lado da gente. Vamos fazer distanciamento e vamos em frente com responsabilidade, porque só assim e juntos nós venceremos o coronavírus. Senhor José, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando os resultados dessa colheita aí na região. Muito obrigado. Estamos aqui, disponha. O José Roberto Bruselli, ele que é diretor do Sindicato Rural de Rio Verde, no estado de Goiás, conversou com a gente para traçar um panorama do atual cenário de desenvolvimento para a segunda safra de milho. Segundo José Roberto, os trabalhos de colheita devem começar a partir do dia 1º de julho, já que essa safra foi plantada atrasada, depois ali do atraso também no plantio e na colheita da soja. José Roberto destacando que aquele milho plantado antes do dia 1º de março, ainda dentro da melhor janela, teve um desenvolvimento bastante satisfatório. Aquela parte plantada depois, já dentro do mês de março, sofreu com falta de chuvas, principalmente na virada entre abril e maio. As chuvas retornaram em maio, ajudou a dar uma recuperada nessas áreas, mas a expectativa ainda é de queda entre 15% e 20% com relação à produtividade alcançada na safra passada, que foi uma safra bastante positiva lá na região, 120 sacas por hectare de média.
O José Roberto também destacando que mais da metade dessa produção já foi negociada, com preços girando entre R$ 30 e R$ 37 reais a saca, o que garante a rentabilidade para aquele produtor que comprou seus insumos quando o dólar ainda estava um pouquinho mais baixo. Aquele produtor que comprou os insumos com o dólar mais valorizado, aí vai ter um pouco mais de dificuldade de conseguir a rentabilidade. Diante de todo esse cenário, a recomendação do diretor do Sindicato Rural de Rio Verde é que aquele produtor que ainda não vendeu a sua produção, mas já cobriu seus custos, deva aguardar para vender o restante da sua safra. Os preços devem cair conforme a colheita vai avançando, então a recomendação é segurar um pouquinho esse cereal e vender mais lá na frente. Já aquele produtor que ainda não cobriu seus custos, esse mesmo com um preço um pouco menor nesse momento, vai ter que buscar suas vendas para fechar as suas contas. A recomendação do José Roberto Bruselli, diretor do Sindicato Rural de Rio Verde, Goiás. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.